Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma quinta-feira fria, que aqui dentro de casa, aqui perto da montanha, tem que estar de touca, de cacharel, bem agasalhado, para poder manter-se aquecido. Mas aquecido de verdade mesmo é o aquecimento do Espírito Santo, que nos traz alegria, que nos traz força e ânimo para continuar nessa caminhada aqui, nesse plano terra, enquanto nós vivemos essa passagem, no nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um, sem muitas delongas, em nome de Jesus. Mateus 27, versículo 50, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Glória a Deus. Estamos falando aqui de uma passagem quando Jesus estava no Monte das Caveiras, lá no Gólgota, onde ele estava pregado na cruz. Agora são os últimos suspiros de Jesus. Jesus agora, biblicamente falando, aqui o acontecido, há mais de 2000 anos atrás, eram exatamente 3 horas da tarde, quando Jesus agora entrega o Espírito ao Pai. Nessa entrega de Jesus, o Espírito ao Pai, o Espírito de Jesus sobe até o trono da glória, fica só o corpo ali na cruz. O Espírito de Jesus sobe até o trono da glória e Jesus fala ao Pai: Pai, a primeira etapa já foi encerrada. Jesus desce na velocidade mais que do pensamento, mais do que a internet, desce numa força de abrindo terreno, abrindo portas, tirando obstáculos, fazendo um caminho, abrindo um caminho, diretamente desceu até o inferno. Nessa descida de Jesus, abrindo o caminho da salvação, abre-se também os sepulcros. Aqueles que morreram servindo a Deus, agora sobem por este caminho que Jesus abriu quando entregou sua vida por nós. Veja que o caminho ficou aberto. Agora eu vejo subindo Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, Ezequiel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, os profetas, vai tudo subindo. Tudo aqueles que estavam esperando o caminho ser aberto, o portal, o caminho ser aberto. Então o que eu aprendo? Quando Jesus ele entrega o Espírito ao Pai, a sexta-feira às 3 horas, mais de 2000 anos atrás, o caminho foi aberto. O caminho foi limpo. O Espírito de Jesus sobe até o trono e desce de volta, abrindo o caminho, e as almas que estavam repousadas no adormecimento no Senhor começam a subir. Então agora Jesus vai passar 24 horas no quinto dos infernos. Jesus vai lá embaixo, vai lá no seio da terra, ele vai lá no profundo, ele desce lá. Por que ele desce lá? Por que Jesus desce às 3 horas na sexta-feira da tarde e vai voltar no domingo? Conjecturando no Espírito Santo, Jesus passou 24 horas lá pelo inferno, ministrando, pregando aos espíritos que estavam lá do tempo do dilúvio. Porque quando a promessa foi feita em Abraão, lá atrás em Noé, ainda não se havia ainda feito a promessa de morar no céu. Então, antes da promessa, haviam várias almas que tinham sido mortas, afogadas por rebeldia de não entrar na arca de Noé. Então eles estavam lá gritando por socorro. No momento em que Jesus, na sexta-feira, mais de 2000 anos atrás, entrega o Espírito ao Pai, ele sobe até o trono da glória e fala com o Pai: Pai, a parte foi feita, agora eu vou descer. Desce de volta. Jesus, quando ele desce, ele já vai abrindo o caminho do sangue. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para subir ao céu. Então, nesta madrugada, o Senhor me falar assim: arrebatamento da cortina. E eu perguntando ao Espírito Santo o que era o arrebatamento da cortina. Aí Deus me levou até a lei, porque na lei Deus não falava com o homem, e sim com seu profeta Moisés, que a qual dar a resposta a Arão, o sacerdote.
Então Deus não falava com o homem na lei. Era com Moisés e com Arão, com o sacerdote e com o profeta. Então havia-se um véu. Quando foi feito o tabernáculo, o primeiro templo no deserto, o primeiro templo é o tabernáculo no deserto com Moisés. Então fez-se um barracão de madeira com cortinas e ali havia o santo e o santíssimo. Ali havia o santuário e o lugar santíssimo. O santuário era onde o sacerdote ficava, com uma mesa da preposição, a mesa com o candelabro. Havia uma cortina para entrar no lugar santíssimo, onde ficava a arca do concerto do Senhor. Então, quando Jesus ele vem agora derramar o seu sangue entregando sua vida, este véu simbolizado lá na lei é quando Jesus abre o caminho de nós voltar para o Pai. Então, até então na lei, ainda não se havia este caminho. Ainda não tinha ainda a salvação. Tinha só o preparo para conhecer a Jesus. E aqueles que entenderam esse preparo, repousaram para a subida. E houve essa acessão, houve essa transladação, esse arrebatamento. Então Jesus, ele traz aos nossos conhecimentos o arrebatamento que houve quando Jesus entregou a sua vida por nós. Os que morreram servindo ao Senhor, como Isaac, Abraão, Jacó, como Ezequiel, Jeremias, os profetas Ageu, Joel, os profetas maiores e menores, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, todos esses, eles subiram o seu espírito e entraram na Nova Jerusalém, entraram na Cidade Santa. Eu não sei o compartimento que tem lá no paraíso, mas eu sei que eles estão numa sala lá em cima. Porque quando chegar o juízo final, todos nós vamos se juntar, todos que serviram a Jesus, que morrerem em Cristo. Então, eu perguntando ao Senhor, Senhor, me dá uma resposta escatológica para o dia de hoje, Senhor. Me dá uma resposta para me entregar ao teu povo, os inscritos desse canal e todos que vão ver, com mais simplicidade para eles entender o que esta palavra está falando. Eu vou frisar ela de volta para você entender. Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. O que quer dizer é o seguinte, hoje nós temos esse acesso pelo sangue de Jesus. Nós que servimos a Jesus Cristo, nós temos esse acesso. Temos de dobrar os joelhos e receber resposta do céu. E receber de Jesus Cristo aquela petição que nós colocamos. Pela fé acontece isso. Pessoas que eles não estão nem dentro da igreja, mas eles têm uma grande fé em pedir ao Senhor Jesus Cristo e o Senhor falar com eles. E o Senhor sempre usar alguém para falar. Ou o Senhor dar sonhos e visões. Então nós temos que entender que fé é uma coisa e salvação é outra. Salvação é você seguir o caminho de Cristo. Quando você está fora deste caminho que Jesus abriu para nós subir, não tem como você morar no céu. Então entendamos uma coisa, fé, nós já nascemos com essa fé. Essa fé, quando nós temos ela dentro de nós, é porque existe o Espírito de Deus dentro de nós. Nós sabemos que nós somos feitos de 3 composições, corpo, alma e espírito. E esse Espírito de Deus, ele é a parte de fé dentro de nós. Essa fé com obras, ela é completa. Me lembra de Abraão, já que está falando do céu. Abraão, ele teve a fé completa. Ele se tornou amigo de Deus porque ele teve a fé com as obras. Não adianta eu ter fé, dizer Deus é bom, não acontece nada, tá bom eu aqui fora da congregação da igreja, tá bom eu viver assim porque minha fé é assim e acabou. Eu conheço a Deus. Conhece como? Quem não conhece o Filho Jesus Cristo não conhece a Deus. Porque até então era fechado. O céu se fechou quando Adão e Eva, eles pecaram, o céu se fechou. O primeiro do primeiro céu que houve, do primeiro paraíso, nós sabemos que foi o Jardim do Éden. E o segundo paraíso aberto pelo sangue derramado, nós sabemos que é a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Eu meditando na palavra em Apocalipse, quando Jesus falou que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o alfa. Ele é o primeiro, foi o primeiro paraíso, Jardim do Éden, e ele é o ômega. O segundo paraíso aberto, Nova Jerusalém. Então, para nós entrar no céu, morar no céu, só pelo caminho que Jesus fez, pelo caminho do sangue derramado. Quando se rasgou esse véu, de cima a baixo,
Foi Jesus na sua subida, o Espírito de Jesus foi ao trono e voltou, fazendo este caminho. Para nós subir por este caminho, não há outro caminho. Nós temos que entender que nós vivemos num plano aqui central na terra. Nós vivemos num plano central terreno. Ou sobe numa escada de luz, ou desce numa escada de trevas. Quando o nosso corpo cai no chão que nós morremos, se nós servimos a Jesus Cristo, nós vamos subir numa escada de luz. Agora, se nós não servimos a Jesus Cristo, nós vamos descer numa escada de trevas. Você quer descer na escuridão ou você quer subir na luz? Então aceite Jesus como Senhor e Salvador. Deus me falou do arrebatamento da cortina. Deus vai arrebatar a igreja a qualquer momento. Mas às vezes nós entendemos que esse arrebatamento vai acontecer a qualquer momento e às vezes dizemos, não, ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Então eu me despreocupo disso, porque ainda não aconteceu, Jesus sabe a hora, então deixa acontecer. Nesse relaxo de deixa acontecer é que é o perigo. Porque não existe só um arrebatamento da igreja completa, da noiva formada. Existe um arrebatamento individual. Quando a tua alma é pedida, quando a tua fatura é encerrada na terra. Porque chega o momento que Deus encerra a tua história na terra e quer te dar uma história na rocha. Porque todos que estão na terra vivendo a vontade do mundo, vivem uma história de areia, uma história na terra do pecado. E quando Deus nos chama e nos tira dessa terra do pecado, Ele quer escrever nós numa história na rocha. Quem lembra da mulher que ia ser apedrejada? A mulher adúltera. Muitos vieram com as pedras na mão, segurando a mulher, e disse para Jesus, Jesus escrevendo no chão estava, e disse, mestre, está aqui, pegamos ela em adultério. E agora, vamos matar a pedrada? Jesus escrevendo, e eles insistiram, até Jesus dizer, quem não tem pecado, atire a última pedra. Quem não tem pecado, atire a última pedra. Por quê? Jesus estava dizendo ali, eu estou escrevendo o nome desta mulher na rocha, e a rocha é Jesus. Aceite Jesus, enquanto é tempo. E muda a tua história, sai desse pesadelo, sai dessa preocupação, sai desse medo. O síndrome do pânico, o medo, a depressão está querendo te pegar. Vem para Jesus, que isso cai por terra. Tudo que está te oprimindo, tudo que está te cansando, tudo que está te desanimando, é a opressão do inimigo. E Jesus diz nesse dia de hoje, acabou para ele. Ouça essa palavra e procure a Jesus. Um abraço e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.